Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 4 de março de 2026, a uma hora e 58 da manhã, que eu estou gravando, né? E aqui eu vou mostrar para vocês uma pequena pesquisa que eu estava fazendo, porque já faz muito tempo que eu planejo lançar uma Academy, né? Não tem posto tanto foco porque o canal ainda é pequeno, então eu não sei se teria gente interessada. Mas visto que com a inteligência artificial tem que ter um aprendizado contínuo, né? Isso cada vez mais acelerado. Se antes você podia se dar o luxo de se reciclar a cada 2 anos, 6 meses. Agora com a IA, cada semana, cada 3 semanas, 4 semanas, você já precisa reciclar. Então eu estava pensando em construir a minha própria Academy, né? Eu lembro que eu estava acessando esses dias a View Academy e falei assim, acho que esse é um modelo que o pessoal usa bastante, assim, que tem 3 colunas, aí divide sessões de vídeos. Aí eu ia construir baseado naquilo lá, que é parecido um pouco com a Udemy também. Só que eu lembrei que tem o Moodle, né? O Moodle, desde o tempo que eu estava na universidade, lá no final de 2006, então você vê já 19 anos e meio atrás, eu lembro que no meu estágio no Centro de Computação Eletrônica, minha primeira tarefa lá foi para ajudar a instalarem o Moodle da Universidade Federal do Paraná, que é o primeiro Moodle que teve lá institucional, né? E lembro que me deu um trabalho enorme, assim, porque eu ainda era estagiário, estava aprendendo. Aí eu fui no site, pesquisei bastante coisa, via no código-fonte. Então, naquela época mal existia Git, não existia Docker, todas as comodidades de hoje em dia. E cheguei a usar o Moodle novamente um pouco quando fui professor substituto, professor temporário, né, na UTF-PR em 2012, e também quando fui substituto no IFPR em 2016. Lá eles tinham uma instância, né, você vê, já tinha mais de 10 anos de Moodle, então eles faziam uma vaquinha, cada um pagava um tanto para alugar o servidor e a gente podia colocar atividades lá. Então veja que faz 10 anos da última vez que eu usei o Moodle e 20 anos desde a primeira vez, quase, né? 19 anos e meio já. E aí eu fui dar uma pesquisada aqui para ver se tinha plugins de programação. Aí eu nem parei para ler com calma, mas ele falou que ele sugeriu alguns plugins que você pode executar código, rodar. Eu falei, pô, parece bem legal aqui, né? E principalmente de vídeo, que eu achei mais interessante, que você grava um vídeo e aí você coloca intervenções, né? Ele tem um editor que você pode parar um vídeo, fazer perguntas, respostas. Eu fiquei com muita vontade de experimentar. E eu lembro que já mais de um ano e meio atrás eu queria fazer um experimento. Eu queria criar um Moodle. Então, mal se falava em agentes de IA, mas eu pensei assim, eu vou criar um Moodle, eu vou criar eu vou usar o termo agente, mas naquela época eu nem usei, porque nem se falava muito nisso, né? Apesar que na faculdade a gente estuda um pouco sobre agentes distribuídos, aí ia ter um agente que ia ser um diretor, o agente que ia ser o professor, o agente que ia ser o monitor, e eu ia inclusive criar um agente que ia ser o estudante que ele ia fazer o curso. Eu lembro que foi na época que o ChatGPT lançou a primeira vez os comandos de voz. Aí eu fiquei modelando lá no ChatGPT essa aplicação, já deve fazer mais de um ano, com certeza. E é engraçado que aí depois eu deixei de lado, assim, né? E veja como que a coisa evoluiu. Tanto que eu usei o Codex em mais ou menos meia hora. Eu passei essa lista aqui que eu peguei com o Grok, eu passei pro Codex e falei assim, ó, cria um Moodle para mim com esses plugins. Aí a versão que vai sair no Moodle no final do ano, acho que é 5.2. Aí ele falou assim, não, tem que usar 4.5 e tal. Aí eu falei, não, então tira um plugin desses, que é o mais antigo, acho que era o Ace Inline, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já o Ace Inline. Aí ele falou, tá bom, se tirar o Ace Inline eu posso usar 5.06. Aí ele tentou instalar, aí ele instalou, aí ele começou a instalar os plugins, falhou, ele fez uns 30 comando curl, ele ficou pesquisando as versões para achar compatibilidade e ele instalou. Não cheguei a testar tudo. Aí eu falei para ele assim, escuta, Codex, faz um curso de Rust para mim. E ele criou um script idempotente que criou o curso. Só faltam as acentuações aqui, mas seria fácil de arrumar. E aqui temos um curso de Rust criado por IA. Então veja, tudo isso foi feito por IA, para vocês verem como uma coisa que há 20 anos atrás, que eu era estagiário, que eu gastei, sei lá, uma semana estudando, pesquisando para fazer, hoje, 20 anos depois, né, uma IA, ela consegue fazer automatizado, assim. Então, para quem acha que um chat GPT é inútil, assim, pode ser que o chatbot em si seja inútil, mas quando ele está num loop agêntico que ele
ele dá uma resposta, executa um comando, ele consegue fazer em paralelo e se recuperar. Que nem ele errou ali umas 30 vezes, ele ficou se recuperando e alterando dentro de um container, então isso aqui não está nem na minha máquina, e nós temos um curso. Então veja que não é muito difícil você, se eu quisesse, poderia falar assim, crie um usuário e você vai ser o aluno do curso e você vai fazer as lições. E se for um modelo de linguagem bom, ele conseguiria fazer as lições. Então pode chegar num ponto que se você achar conveniente, você pode criar uma escola para inteligência artificial, que você vai pegar e você vende cursos para os agentes de IA virem fazer um curso. Naturalmente, esse modelo aqui é otimizado para o ser humano, né? Então, assim, a visualização, os links. Mas não é impossível que a gente chegue nesse ponto, que você tenha uma escola de agentes de IA, tanto que uma coisa que acontece, assim, tá tendo um marketplace de humanos. Tem IAs que estão contratando humanos, tipo aqueles agentes do OpenClaw, para fazer atividades. Foi muito engraçado, assim, eu não vou lembrar com detalhes agora, mas teve uma IA que ficou postando num blog, num tweet, que ela tinha contratado 3 humanos para fazer as tarefas, assim, bom, não sei se estava alucinando, parecia bem real, né? E aí pagou a pessoa, sei lá, pra ir na rua e sentar num banco, umas coisas muito aleatórias, assim. Então o mundo tá mudando muito rápido, e eu estou pensando em aprender essa linguagem aqui, o Rust, que ela tem uma performance semelhante a C++, mas é bem moderna, né? Mas como é muito difícil aprender coisas novas depois de muito tempo, assim, aí eu tava lendo o site deles, que é o que eu gosto mais de ler, a documentação oficial, mas falei assim, eu vou pedir pra IA criar o curso. E criou agora há pouco, então eu nem tive tempo de ver ainda, vou ver com vocês aqui. Então eu tô logado aqui com o usuário de mim, né? Seria bom que eu tivesse um outro usuário, mas eu vou com esse mesmo aqui. Vamos ver se tem provavelmente que está vazio, né? Porque é uma parte de avisos do curso. Vamos ver o que o ChatGPT criou. Geralmente as IAs elas têm uma limitação de output de 8.000 tokens, né? Então elas costumam responder de forma bem resumida, mas vamos ver se pelo menos faz sentido aqui. Ficou muito resumido demais. Não tem muita coisa aqui. Então, lição variáveis, ownership e borrowing. Entender o ownership. Tá muito. Isso aqui parece o exemplo do site deles lá. Então, assim, teria que pedir para a IA rechear essas lições, né? Aparentemente estão bem curtas aqui, mas não quebra a prova de que o conceito é interessante, né? Eu esperava que o ChatGPT desse mais coisas, né? Porque aqui tá faltando a lição em si, né? E aí eu vou reclamar para ele depois aqui, mas eu não estou compartilhando a tela dele, né? Vamos ver o quiz aqui. E acho que não tá pronto não, porque não tem nada aqui, ó. Acho que ele só fez a estrutura, então. Então eu vou colocar na pausa um pouco e eu vou fazer mais um prompt para pedir para ele preencher a lição e a estrutura e ver se ele consegue. Bom, consegui trocar a janela aqui e aí para mostrar para vocês o projeto, né? E aí ele tá tentando rechear as perguntas. Mas assim, eu até acho bom quando a IA não faz tudo de uma vez. Porque é igual você tá andando num deserto, você tem que sair do deserto. Se você anda com um passo errado, você vai sair da rota, né? E vai ficar preso lá no deserto. E a mesma coisa, se você tá fazendo software e se você não dá um feedback, vê se está correto, e você segue progredindo muito, né? É perigo você desviar da rota. Então, eu não achei ruim, então, que ficou meio vazio, né? Eu esperava que tivesse completo, porque ele falou pra mim que tinha criado, né? Mas ele criou só o arcabouço, assim. Então ele criou o tema de cada lição. Aí eu pedi pra ele rechear as lições ali, né? Acho que nem sei onde que tá escrito, que anda tão rápido isso aqui. Ele esconde às vezes o prompt. Aí ele tá fazendo aqui os scripts, né? E esse GPT novo aqui, esse codex novo aqui, ele é muito rápido, né? Ele executa o que ele pode executar em paralelo, ele executa, veja que ele faz pesquisas na internet, acessa a internet. Então, dizer que um chatbot, um LLM é inútil é uma falácia muito grande, porque hoje em dia não se usa mais assim, né? Como eu falei, com a mesma assinatura lá de 110, R$ 120, você instala o Codex e você tem acesso a tudo isso, né? Então é uma coisa assim muito poderosa. Eu estava até para ler um artigo do Stripe
que eles criaram um processo, eles estão desenvolvendo 100% com a gente de IA, mas é o que eles estão dizendo, é a morte do vibe coding. Não, não é mais você pegar e deixar a IA programando e ver no que dá. Não, você orquestra vários agentes, né? E eles vão pegar e seguir os passos, evitar ingestão de prompt, evitar que a janela de contexto se encha e tudo mais, né? Então veja que eu estou tentando aqui dar um sandbox para ele trabalhar só dentro do container. Mas claro que se ele quisesse aqui vazar minhas senhas e tudo, acaba acontecendo, né? Volta e meia eu tô programando com o Cláudio, ele lê meu arquivo de senha, fala assim, ó, não era para ter lido, eu tenho que mudar as senhas e tudo mais. Aí ele falou que fez lá, ó. Ele fez 5 questões para cada um. Então veja que foi uma coisa que demorou 2 minutos, né? Só vou pausar aqui para trocar a tela. Aí ele tá falando de Code Runner, que é o plugin, mas eu não quero mexer com isso agora, porque não tem fim, né? Então estamos aqui de volta, né, com o curso de Rust. Vou atualizar aqui só para garantir. E voltar para a lição 1. Então veja que a lição 1 está um pouco mais recheada agora, né? Claro que, como eu tenho visto num vídeo ultimamente, o pessoal diz o seguinte: você pode encarar a rede neural de uma LLM como se fosse um banco de dados, né? Só que o que ela armazena ali não é sem perda. Então, assim, é como se fosse uma informação compactada. Por isso que eu digo assim, não é a melhor ferramenta você pedir para uma LLM gerar uma lição. Porque o que ela tem na memória dela, assim, é meio que compactado, não é perfeito. O ideal é você ter um outro tipo de ferramenta que você consiga, por exemplo, ler a documentação completa e gerar um texto, né? Que você consiga ter uma fonte de dados externa. Se você confiar na fonte de dados do treinamento da LLM, eu não acho muito aconselhável. Pela essa natureza, como eu falei, de geralmente o output dele ser de 8.000 tokens, então é como se ele fosse contar uma história curta e bem rápida, e ele ter os dados de treinamento com data de corte, e ele como se fosse uma vaga lembrança, ele tem umas perdas no processo. Então, o que acontece? Você precisa ter uma fonte de dados externa e um processo agêntico que consiga fazer um loop e você ir recheando o texto, como se fosse assim, tem um livro, ele vai ter 10 capítulos, cada capítulo vai ter 5 sessões, cada sessão vai ter 5 parágrafos, entendeu? Aí você pode preenchendo, faz um processo iterativo. Eu acho que é muito mais chance de ter sucesso. Aí veja que aqui, ó, ele fez agora há pouco, 5 e 9 porque no horário TC menos 0, né? Vamos ver aqui então. Tá bem melhor que antes, né? Que antes só tinha um código de um print lá. Ele melhorou aqui um pouco. Então, começar nosso curso de Rust aqui. Garante segurança de memória, então não tem garbage collector, né? E tem um conceito de ownership. Cada valor tem um dono. Ownership é dono. Só tem um dono por vez. E se o dono sai do escopo, o valor é descartado. Então, declarar uma função com fn, main, para declarar a variável let, e o tipo ele vai inferir aqui, string, tá pegando a partir da string literal Rust. Não sei se é obrigatório ou só um jeito de demonstrar, mas a gente pode aprender depois. Aqui é como se fosse um ponteiro, né? Tá dizendo move. Realmente quando atribuiu, perdeu, ó. Não existe mais o valor S1, se fosse tentar imprimir. Não sei o que é essas chaves, mas a gente pode aprender. Deve ser interpolação de valores. Às vezes você não precisa nem pôr o tipo, só põe as chaves, ele vai interpolar e ele vai saber o tipo, em vez de colocar porcentagem S e tal. É borrowing é emprestar, com referências. Então tem uma função que recebe uma string S, que vai retornar um número, que é o tamanho da string. Uma variável ownership, passa uma referência, como se fosse linguagem C, ou e-comercial, empréstimo imutável. Então não pode mudar o valor, pode só usar. E aqui ele está imprimindo duas variáveis, o texto, que é o ownership, e o tamanho, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, checklist rápido. Diferencie move de clone. O move é quando atribuiu. Clone, ele não mostrou aqui, mas será que é o e-comercial? Explique por que duas referências mutáveis simultâneas não são permitidas. Bom, isso aqui provavelmente
seja para o conceito de ownership e para ele garantir que não vai ter vazamento de memória, né? Então, você pode ter uma imutável, não mutável. Teste compilador. Ainda não parei para fazer o exercício, né? A gente não aprende por osmose, né? Não é só ler, tem que fazer o exercício. Aqui talvez porque eu esteja no modo professor, mas você vê que eu tenho opções a mais aqui, ó, de configurar a lição e colocar mais coisas. Vamos ver se dá para fazer o quiz. Pode ser por isso que não tá aparecendo as coisas aqui, né? Porque acho que eu tô como professor. Não sei se tem que ver como acho que para eu editar eu tenho que ativar aqui, ó. Como eu falei, faz 10 anos que eu não uso o Moodle, né? Vamos ver o questionário. Qual afirmação sobre o ownership em Rust está correta? O ownership só existe para tipos numéricos? Não. Depende de garbage collector? Não, porque Rust não tem garbage collector. Um valor pode ter apenas um dono por vez. Vamos ver se a gente acertou. Tem uns errinhos aqui de CSS, mas daqui dá para consertar, né? Aí não deu a resposta, mas vamos ver se depois ele mostra. Ao fazer let b igual a com string, o que acontece? Aí aqui eu não sei se é. Acho que foi move, né? Que tinha um let s antes, né? O valor é movido para b e a deixa de ser válido. Vamos ver, né? Depois a gente acerta. Qual assinatura representa empréstimo imutável de string? Ixi, eu acho que mut é de mutável, então é esse daqui, né? Daqui é de linguagem C. Sobre referências mutáveis. Isso que é ruim, tem IA que não põe acento. Eu achava que era só o Claude que não fazia isso, mas eu acho que é o Codex que não tá pondo acento nas coisas. Mutabilidade só funciona com vetores. Pode haver várias referências mutáveis. Referências mutáveis são proibidas em funções. Só pode existir uma referência mutável. Isso aqui que ele falou lá na lição. Como manter duas strings independentes com o mesmo conteúdo? Usar apenas referências mutáveis. Não é possível. Confiar em coplista. Toda atribuição. Acho que não sei se tem cópia implícita, porque ele falava quando ele movia, né? Quando atribuía. Vou colocar clone. Ele tá aprendendo ainda, né? Aí, vamos lá. Deve ter errado alguma aqui. Acertamos uma, acertamos duas, acertamos a terceira, acertamos a quarta. Ó, acertamos a quinta. Tiramos 10. Isso é bem legal, porque no Moodle você vê lá os resultados. Aqui, como eu tô como admin, né? Então não apareceu nada, eu não sou um aluno do curso. Mas se você é um professor, você vê os resultados dos alunos. Às vezes eles podem enviar zip, depende do tipo de questão, né? Porque o Moodle não é só uma lição de texto e não é só um quiz, tá? Ele tem muitos recursos que, que você, por exemplo, eu quero testar o plugin de vídeo, né? Que, que se eu gravo um vídeo aqui, transformo numa aula de exercício. Pode ter fórum de discussão, respostas abertas. Mas vamos fazer nosso curso de Rust aqui, Rust. Mais simples. Structs, enums e pattern matching. Vai começar a ficar difícil. Porque as coisas andam muito rápido, assim, né? Então vamos lá. Em Rust, struct modela dados compostos e enum representa variantes. Então, dados compostos aqui é a mesma coisa do struct do C, né? É uma estrutura de dados. É como se fosse uma classe, só que é só a parte dos dados, né? Que encapsula os dados, não sei que tem funções. O enum aqui está dizendo que são variantes. Vamos ver se são variantes de tipo simples ou complexos. Então aqui tem um usuário, né? Uma estrutura de dados, nome, se ele está ativo, a idade. Eu não gosto muito dessas linguagens, mas assim, esse U é de unsigned. Esse 8 provavelmente seja de 8 bits, que aí dá um byte. Um byte são 8 bits, vai de 0 a 255, né? Porque às vezes esse tipo de otimização você consegue com um compilador, mas nem sempre vale a pena, porque o, os programas costumam alinhar, ler por palavras, né? Então, num computador de 32 bits, uma palavra tem 4 bytes. Hoje, de 64 bits, uma palavra vai ter 8 bytes. E aqui você vai ter um tipo que às vezes ela é desalinhado, porque ele não alinha com o tamanho da palavra. Então, esse tipo de coisa, assim, acaba sendo tipo uma otimização prematura, sabe?
Que nem um booleano, por exemplo, ele pode ocupar só um bit se você for otimizar bastante. Mas se você não tem o alinhamento, às vezes para você ler um bit, você tem que ler 8 para usar um só. E aí não ganha tanto na prática, assim. Uma coisa que na teoria ela é muito bom. Claro que você tem uma otimização, código compilado, mas é uma coisa que às vezes te custa muito esforço cognitivo, né? E te dá pouco retorno para os computadores de hoje. Mas é por isso que você vê que às vezes você faz um programa em Rust, ele vai ter 10 megabytes, aí você faz o mesmo programa em, sei lá, em Electron, que é Node.js, com Chromium, ele vai ficar 1 GB, né? Dá 100 vezes de tamanho de memória. E é justamente por isso que eu estava pesquisando Rust, né? Porque eu falei assim, eu não quero usar o Tauri, não quero usar o Rails, não quero usar o Electron. Aí eu estava falando com o ChatGPT, ele falou, não, tem alternativas em Rust, né? E, apesar que o Tauri é Rust também, e ele é leve, né? Só que ele é um pouco container web ainda. Aí o enum aqui está dizendo que a mensagem ela pode ser do tipo ping, que não tem nenhum parâmetro, do tipo texto, que recebe uma string. Aí aqui, esse unsigned é só número positivo, tá? Aqui, se deve ser de integer, estou supondo, porque a IA não está explicando. E de 32 bits. Então isso aqui deve ser de 8 bits, 1 byte. 32 bits, 4 bytes. Aí aqui você tem valores até acho que mais 2 bilhões e menos 2 bilhões, alguma coisa assim. Aí essa função mover, que vai receber um x e um y. Então, assim, veja que isso daqui não é a melhor das apostilas, tá? É conteúdo de chatbot, é bem resumidão. Dá para fazer, dá para você pedir num prompt, faz um curso aí para mim, mas o que é um jeito melhor de você fazer? Você vai lá no site da linguagem do Rust, aí você baixa a documentação oficial, aí você pode procurar algum blog post, alguma coisa que seja pública, né? Aí você chega para a IA e fala assim, ó, dado esse conteúdo aqui, construa para mim uma lição, entendeu? Então, é igual alguém estava falando assim, a IA ela eleva ao quadrado. Se você dá 2, ela eleva para 4. Se você dá meio, ela eleva para 0,25. Ou um outro termo que se usa muito chama garbage in, garbage out. Né? Você põe lixo e recebe lixo. Quanto melhor é o conteúdo que você dá para IA, melhor ela responde. Né? Aí aqui a gente tem uma função, processar, que ela. Veja que deve ser um procedimento, porque parece que não tem retorno aqui, porque na outra tinha uma setinha de retorno. A mensagem é o nome da variável, 2 pontos, o tipo. Então, esse tipo aqui é o enum. E aqui ele vai fazer esse tal de pattern matching, né? Então, processar vai dar um match em mensagem que é como se fosse um switch case. Se a mensagem for do tipo ping, mensagem 2 pontos, ping, aí esse operador como se fosse então, assim, né? Tipo, essa setinha igual, hashrocket, né? Igual a maior. Println com uma exclamação, que eu não sei o que é ainda. Não sei se todos os prints têm isso. Pong. Que é um ping é um comando que você só responde com pong, né? Se for um texto, ele vai imprimir texto, 2 pontos. Então a gente está vendo que realmente para você imprimir, você põe essas chaves e ele interpola o tipo automático. É melhor ficar colocando porcentagem S, porcentagem D, mensagem, 2 pontos, mover. Aí, se receber esses parâmetros x e y, ele vai imprimir. Eu não sei de onde que veio, né? Porque acho que talvez venha dentro. Talvez daqui seja um struct. Mover provavelmente seja um struct chamado mover com os tipos x e y. Aí mover para x e y. Boas práticas. Use implementação. Isso aqui deve ser tipo de Java, né? De interface. Para encapsular comportamento. Comportamento são as funções, né? Prefira match exaustivo para evitar casos esquecidos. Às vezes o pessoal costuma usar else, alguma coisa assim. Evite unwrap. Wrap é tipo embalar, unwrap é desempacotar, né? Eu não sei o que ele quer dizer nesse contexto. Sem contexto em código de produção. Provavelmente seja você fazer um unwrap de um tipo, desembalar ele, né? Mini desafio, cria um enum. Então você vê aqui assim, se você for fazer um exercício de verdade, não é só você ler aqui e o conhecimento baixou na tua alma, assim.
Não, você tem que ler, aí você vai no site, lê também, faz o exercício, né? A gente está acostumado a querer fazer tudo a jato, mas não é assim, né? E aqui, o que que é interessante? Eu poderia ter ativado um daqueles plugins, é que ele não quis fazer ali, porque para IA é muito difícil, ele não vai muito longe se você não pedir mesmo. Ele não quis fazer por, porque ele é meio folgado, eu só falei de quiz, né? Mas eu vou ver se eu consigo pedir para ele agora aqui, se ele consegue usar um dos plugins de execução de código. Vamos ver se aqui a gente consegue. Ó. Deixa eu colocar na pausa para trocar a tela. Ó, troquei a tela aqui. Aí eu vou chegar para ele e falar assim, ó, na, na segunda lição, structs e enums, você consegue colocar um desses plugins de execução de código e exercício nele. Aí colei aqui. Então vamos ver se ele vai conseguir usar, porque como eu falei assim, eu pedi para ele instalar, aparentemente funcionou, mas eu não testei, né? Então não é assim, você fala para a IA, a IA faz e tá pronto. Você teria que ler tudo isso daqui, ó. Então você vê que tem scripts enormes, assim, isso aqui foi só da instalação, 80 linhas, aí de criar o curso de Rust já aí foi mais 250 linhas, aí melhorar o curso de Rust foi mais 500 linhas, para instalar o Moodle ali, acho que, não sei se eu mostrei isso, 43 linhas, instalar os plugins do Moodle foi 100 linhas, então é muito código, né? Um programador pode demorar horas para ler todo esse código. Aí ele está falando que vai fazer aqui, né? Vamos ver se ele consegue. Vou adicionar uma atividade prática usando um plugin de programação na seção 2, com um mini desafio de status pedido. E talvez não tenha configuração automática, porque como o Rust é compilado, você tem que ter uma função de sandbox que seja capaz de rodar Rust. Que a maior parte dessas ferramentas ela é criada para executar Python, tá? Porque Python foi uma linguagem muito popular depois do Java, mas agora eu vejo que o Rust está ganhando muita popularidade, porque você vê muitos YouTubers americanos, você vê eles só fazem código em Rust, assim. Então é uma coisa que vai crescer, assim, muito. Que ela tem um desempenho muito rápido, né? Tipo de C, C++. Ah, eu não sei o que é uma atividade VPL, então aquele linguajar do Moodle, né? É, enunciado, critérios, código base. Job é esse plugin que faz a execução do código, então não tem o runtime Rust. Ele foi para deixar o exercício pronto e depois ajusta. É porque, como eu falei, essas coisas não são fáceis. Você tem que ter tipo uma máquina virtual, você tem que instalar o Rust, tem que colocar as permissões para a pessoa não tentar fazer um jailbreak, né, quebrar. Mas é mais uma demonstração. Como eu falei, comecei a mexer nisso, sei lá, uma hora atrás. E aí ele está fazendo todos os comandos, ó. Ele veja que ele está acessando o banco dentro do Docker. E assim, se você está fazendo isso em produção, é bom que você tenha scripts de backup, tenha tudo no Git, né? Você não ter problemas. Aí vamos supor que está funcionando, que é só um exercício, né? Então estamos de volta aqui para o navegador. Vamos carregar essa página de novo aqui. Veja que apareceu aqui um Lab Rust aqui agora, né? Que não vai estar funcionando, que ele falou que não tem o runtime de Rust, né? E, e aqui o desafio, cria um enum status pedido com 4 estados e uma função que imprime uma mensagem por estado. Então, isso aqui provavelmente na hora que ele foi treinado, ele está copiando isso de algum site que ele leu, né? Aí está faltando um pouco de contexto. Vamos ver aqui que vai aparecer. Se vai quebrar o plugin totalmente ou se pelo menos vai ter um editor de texto para gente, né? Aí, laboratório virtual de programação. Implemente um enum com 4 estados, uma função que retorna a mensagem por estados. Recebido, em preparo, enviado, entregue. Como se fosse um restaurante, né? Usar enum e match exaustivo. Quer dizer, tipo, o exaustivo vai pegar todos os tipos, não vai ter tipo um else, um glob ali, um asterisco, alguma coisa assim. Criar uma função mensagem status, demonstrar todos os status no main. Eu não sei se daqui é só o professor que vê ou o aluno vê tudo isso.
Que tá, a resposta tá aqui, né? Também não sei se esse derive aqui é da ferramenta, né? Provavelmente isso daqui seja a resposta que você dá para a ferramenta para ela corrigir. Teria que ler o manual, né? Sem ler o manual não fica difícil. Então, enum, status pedido, mensagem status, recebe um status. Aí aqui já começa a ficar difícil porque a gente não conhece bem. Então aqui tem um e-comercial, aí tem, eu não sei se daqui é um escape que é um erro ou é da sintaxe do código, static str, match status, que pode ser que isso aqui seja um escape porque é um código HTML especial, né? Um loop for async status. E também provavelmente o script não está ativado, porque não tem um lugar aqui. Aqui tem um botão VPL, mas aqui é do site. O que que é VPL? Virtual Programming. Ah, eu acho que deve ser o plugin. Você escreve código. Bom, teria que ver como que faz o exercício aqui. Provavelmente aqui ele está mandando enviar um arquivo. Não, não sei como que faz, mas acho que não está configurado 100%. Legal que tem uma ferramenta que acha as similaridades entre os códigos, né? Para tentar ver se o pessoal é, copiou um do outro. Não é clonou, como chama? Colou, né? Se o pessoal colou. Vamos ver se a gente passa nesse questionário aqui, então. Para que serve struct em Rust? Agrupar dados relacionados em um tipo composto. Qual a característica principal do enum? Apresenta um valor que pode estar entre uma e várias variantes. Geralmente é isso, né? O compilador exige que match seja exaustivo por quê? Eu não sei, tipo, daqui não tem nada a ver. Todos os casos possíveis. É, daqui parece certo. Vou colocar essa daqui, mas pode ser que seja D. O pattern matching de enum com campos podemos. Vamos comparar. Acho que isso daqui deve ser o unwrap. Vamos ver. Blocos eu não cheguei a ver essa parte. Ixi, não sei. Deve ser isso aqui. Vamos ver se a gente, como que a gente foi aqui. Acertamos, 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 acertamos. Ó, acertamos todas. Esse curso está muito fácil, porque eu não sei nada de Rust ainda. Vamos aqui para a lição 3, tratamento de erros. Não, tratamento de erros e coleções. Rust Result Option. Rust separa erros recuperáveis, que é result. Parece que em Go também se chama uma função, né? Você retorna um erro e um valor, né? Que é como se fosse esse valor result. E de ausência de valor, option. Isso aqui lembra muito aquelas linguagens funcionais, né? Tem um tipo opcional. Result mais operador. É muito resumido isso aqui, como eu falei, ele leu algum blog, alguma documentação e resumiu, fica muito. Ainda isso ele provavelmente leu em inglês. Aí ele traduz para português, então fica muito perdido assim. Aí daqui como deve ser como se fosse como que faz na linguagem C mesmo quando não é use que a gente põe, standard IO também não é import, eu nem lembro mais, não é require, já tá escrito include. A gente usa include na linguagem C, né? Isso daqui deve ser tipo include, use std dois pontos fs. Isso daqui deve ser de file system, não sei. Função, ler arquivo. Recebeu uma referência para string, que chama caminho, e vai retornar um tipo result aqui, que vai separar o erro recuperável. Aí a variável conteúdo, fs de file system, leia para string, então veja que é bem tranquilo, né? Esse interrogação deve ser porque retorna algum erro, alguma coisa assim. Aí tem essa função aqui, ok conteúdo. Provavelmente essa função aqui ela pode retornar o valor ou um erro,
E aí, quando você chama essa função OK, ele encapsula e separa o valor e o erro. E esse option aqui pode ser quando é nulo, alguma coisa assim, ausência de valor. Primeiro, de um vetor, retorna um option. Pega o vetor, chama o primeiro e copia. Aí está dizendo assim, suponha que esse vetor é nulo, então ele vai retornar nulo. Coleções comuns, um vetor. Eu não gosto, odeio é uma palavra muito forte, né? Eu não gosto de abreviação. Eu acho que eu prefiro escrever vector do que escrever vec, sabe? Eu acho tão chato abreviar, que é feio, né? Mas se o pessoal criou linguagem, eles usam o que eles quiserem, né? Vect, que é um tipo parametrizável para listas dinâmicas, hash map, chave valor e string para texto TF8. Implemente uma função que conta a frequência de palavras com hash map. Hum. Retorne result quando a entrada for inválida. O problema é que eu não sei a sintaxe completa, né? Esses cursos aqui tá muito incompleto. Eu não sei direito fazer um for, essas coisas assim. Escreva testes unitários para casos de erro e sucesso. Mas eu gostei, eu achei que só do fato de ter feito a instalação, pense que qualquer pessoa com plano do Codex pode instalar um Moodle para si mesmo, né? E aí é mais fácil do que o normal, assim, é como se fosse um cheat code, né? Uma trapaça, assim. Você consegue, é tipo grandes poderes, grandes responsabilidades. Você consegue coisas que você não conseguiria fazer sozinho, só que isso tem um lado ruim, né? Porque você tem que lidar com as consequências. Por exemplo, se você publica esse Moodle online e você não leu o código e alguém vai lá, invade teu Moodle e deleta todos os seus cursos. Ou coisa pior, né? Então esse é o perigo, né? Quando usar result só para operações que podem falhar e precisam propagar erro. Qual tipo representa valor opcional? Option. O que o operador, interrogação. Esse ele nem explicou, né? Faz em funções com result. Propaga erro automaticamente para o chamador. Eu imagino que seja isso. Qual a coleção ideal para chave-valor? Hashmap. Mas já é um começo, né? Tipo, você tem uma IA que faz quiz, já é bacana, assim, sabe? Por que evitar unwrap indiscriminadamente? Ele falou bem por cima, não lembro o que ele falou. Porque unwrap torna o código mais lento. Não, isso aqui não seria motivo suficiente. Unwrap não existe em Rust. Esse daqui é o mais perigoso. Eu acho que vou chutar esse aqui, senão é o B. Eu sou mais acostumado a ler um livro, só que o problema é que para eu ler um livro desse vai umas 2 semanas, né? Que é bem grande, assim, né? Então a primeira que nós acertamos, a segunda acertamos, a terceira nós acertamos, a quarta nós acertamos e a quinta nós acertamos. Não passei vergonha na frente das câmeras hoje. Mas, enfim, vamos procurar aqui algumas coisas que a gente pode ver. Aqui porque eu não tenho nada como aluno, mas a gente tem essa seção a mais aqui, administração do site, né? Aí tá meio estranho porque essas telas são muito largas, né? Sobra espaço. Tem um monte de coisa que dá para fazer aqui, né? Bloquear IP, acho que configurar e-mail, até pagamento. Ó. Se você quiser fazer uma academy e por outros alunos, aí, talvez configurar o login. Tem coisas de IA, né? É muito grande. O Moodle é um LMS, né? Um Learning Management System. Você pode ter uma escola. Volta e meia você compra algum curso na internet que eles estão usando um Moodle, né? Você faz uma escola online. Vamos olhar aqui em plugins, ó. Então você pode trocar, por exemplo, a autenticação. Aí você põe uma integração por SSO, que é Single Sign-On, né? Aí vamos ver se a gente acha os plugins lá que ele colocou para nós. Esse daqui, ó. Mas não sei se já vem pronto, que é o de vídeo que eu tava vendo. H5P. Não tem muita coisa aqui não. Deixa eu ver. Aqui. Liber filtro, tarefa agendada. Aí provavelmente eu tenho que ir aqui então no curso
Aí colocar um modo edição, né? Que já não lembro mais, que faz 10 anos que eu não uso. Tem que ver aqui, vamos ver. Um que pro curso nesse módulo. Talvez aqui a gente tenha que adicionar algum tipo de bloco, né? Aqui, ó, gaveta de blocos. Vamos ver. É bem complicado. Tem que fazer um curso de Moodle. É que eu queria procurar aquele de colocar o vídeo, sabe? Você põe um vídeo, põe uma atividade. Poderia perguntar para IA ali, mas é sempre bom exportar um pouco. É, não necessariamente aqui. Aqui, ó. Adicionar conteúdo. Ati- Atividade ou recurso. Ó, o tanto de coisa que tem, ó. Tem uma wiki, pode pedir para os alunos lerem, escreverem. Esse aqui é um do código, ó, NextBlocks. H5P, esse daqui acho que é do de vídeo. Aí, vou colocar aqui, teste. Provavelmente tem que colocar um vídeo, né? E aí, não sei se ele vem nesse formato, então. Acho que ele já vem pronto. Aqui. Opções. Eu achei que já vinha pronto aqui. Depois eu tenho que pesquisar como que faz, né? Aí eu mostro para vocês. Mas espero que tenham gostado. Então, o tema de hoje foi criando um curso de Rust com Moodle automatizado com Codex, né? E é isso aí. Aproveite que as coisas estão acelerando muito rapidamente, né? Se 6 meses atrás você pedisse para uma IA fazer isso, ela não ia conseguir, né? Ia errar, ia ver o erro, tentar corrigir, não ia conseguir, não sabia onde pesquisar, você ia gastar horas, muitos tokens, e hoje foi 10, 15 minutos ele instalou. Isso aí, se inscrevam no canal, compartilhem para mais informações.